nossa aula hoje é sobre dispersões. As dispersões são todo tipo de mistura. Mistura composta por mais de uma substância, e aqui a gente vai classificar como disperso a substância que se distribui em outra, e dispergente ou dispersante a substância que permite a distribuição. No exemplo 1, vamos para o caso do sal de cozinha em água. O sal de cozinha é o nosso disperso e a água vai ser o dispergente ou dispersante. Isso seria válido para diversos tipos de misturas ou dispersões. Bom, a dispersão ela tem uma combinação entre o disperso e o dispergente, e o estado físico e as propriedades físico-químicas dessas substâncias influenciam no tipo de dispersão. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma mistura de disperso gasoso com dispergente líquido, a gente tem caso de espuma líquida, que é a espuma de sabão, creme de barbear, o chantilly. Também, quando a gente varia, e muda para um disperso líquido e mantém o dispergente líquido, a gente vai ter a emulsão, que é o caso do leite, do mel, da maionese, alguns cremes e sangue. E mudando para um disperso sólido, a gente tem as tintas, vidros coloridos, sangue também. Então, dependendo da combinação, a gente tem as misturas mais variadas possíveis. Espumas sólidas, como isopor, por exemplo, géis, como gelatinas, queijo, geleia, sol sólido, que são as misturas sólidas, ligas metálicas, como ouro 18 quilates, aço inox, cristais de rubi, safira. Temos também os aerossóis, que são feitos de gás líquido ou gás sólido, que é o caso das nuvens, da neblina, da fumaça, do pó em suspensão. Então, as dispersões abrangem uma gama de materiais que nós utilizamos no dia a dia muito grande. Bom, os tipos de dispersões. Dividindo em 3 grandes grupos, nós temos os colóides, que a gente pode citar como exemplo creme dental, gel de cabelo, maionese. As suspensões, que são os antibióticos, aqueles sucos de caixinha que precisam agitar antes de beber, enfim. Soluções, a gente pode citar soro fisiológico, soro caseiro, água do mar, por aí vai. Qual que vai ser o diferencial entre esses 3 tipos? Nos colóides, as partículas que compõem essa dispersão, elas têm como característica ter um tamanho entre 1 e 100 nanômetros. E o nanômetro ele é equivalente a 10 a menos 9 metros. São partículas... Para os colóides, nós temos como característica partículas entre 1 e 100 nanômetros. Um nanômetro é equivalente a 10 a menos 9 metros. São partículas não visíveis a olho nu e a gente consegue confundir inicialmente com um sistema homogêneo. Mas, olhando com o microscópio, é possível observar que, na verdade, são sistemas heterogêneos, que é o caso do leite, por exemplo. A olho nu, a gente consegue enxergar ele com aparência homogênea, esbranquiçado, mas olhando no microscópio, a gente consegue ver que existem bolinhas, umas bolinhas de gordura misturado com água e que, na verdade, é uma mistura heterogênea. Mantendo essa análise do tamanho das partículas, a gente vai para as suspensões. Nas suspensões, as partículas já têm a característica de serem maiores do que 100 nanômetros e são sistemas heterogêneos, visivelmente heterogêneos, a olho nu. Não é necessário um microscópio para verificar que ele é heterogêneo. Por isso que os sucos de caixinha, achocolatados, que vem escrito agite antes de beber, claramente são sistemas heterogêneos que a gente classifica como suspensões. Bom, é interessante notar que tanto os colóides quanto as suspensões apresentam o efeito Tyndall, que é a dispersão da luz por partículas presentes nos colóides ou suspensões. Ou seja, esses tamanhos de partícula, são suficientes para refletir a luz quando ela vai de encontro a esses materiais. Então, se a gente tem uma solução, que é o que a gente vai ver mais para frente, as partículas são tão pequenininhas que a gente não consegue ver o caminho da luz.
Já num colóide e numa suspensão, é possível visualizar. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, número 1 é uma solução, são partículas muito pequenininhas, e no número 2 são partículas um pouco maiores, a gente pode classificar já como sendo um colóide ou, dependendo do caso, uma suspensão. Então, ó, se eu tenho um raio de luz atravessando essas amostras, numa solução eu não tenho o caminho visível, né? Eu consigo ver o caminho que essa luz percorre visivelmente em colóides e suspensões. E aqui no caso, né, essas amostras são água, leite e farinha em água. Então, eu consigo ver no leite, consigo ver na farinha em água. As soluções, como eu já adiantei, são sistemas homogêneos, tá? Eles têm duas ou mais substâncias, mas a aparência é homogênea. Para as soluções, a gente chama o disperso de soluto e o dispergente ou dispersante de solvente. E a grande razão dele não apresentar, né, da gente não visualizar esse efeito Tyndall, esse caminho que a luz faz atravessando a solução, é justamente pelo fato das partículas serem menores que 1 nanômetro. E elas são tão pequenas, né, são de escala atômica, são átomos, são íons, cátions e ânions. E a principal característica é de que a gente não consegue visualizar essas partículas nem a olho nu e nem no microscópio. As soluções, elas podem também ser classificadas em 3 tipos. Eu posso ter soluções sólidas, como o ouro 18 quilates, o latão, o aço. Podemos ter soluções líquidas, né, com soro fisiológico, água do mar, álcool 70. Soluções gasosas, né, a mistura do ar atmosférico, é um exemplo de uma solução gasosa. É interessante a gente entrar no tópico de solubilidade. O que é solubilidade? É a capacidade máxima de uma substância, né, que se dissolve em outra, em uma dada quantidade de solvente, numa temperatura específica. Vamos pensar os 2 minutinhos. Se eu tenho uma quantidade de sal e eu vou dissolver em um copo de água, eu não consigo adicionar sal sempre e dissolver todo esse sal. Existe um limite. Tem uma hora que, quando eu adicionar, ele não vai solubilizar mais. Isso serve para o sal de cozinha, para o açúcar, enfim, para qualquer substância que a gente consiga, né, analisar, mas em casa, assim. Enfim, existe um conceito de solubilidade máxima. E esse conceito de solubilidade depende também da temperatura. Como é que a gente sabe disso? Quando você prepara um achocolatado, se você usa o leite frio, né, ou gelado, sobra bastante achocolatado no fundo e às vezes na superfície do leite. Quando você usa o leite quente, esse achocolatado praticamente todo some, embora você tenha utilizado praticamente a mesma quantidade. Então, a temperatura influencia no quão solúvel, né, é um soluto em um solvente. Vamos lá o exemplo aqui da solubilidade máxima do NaCl, né, que é o cloreto de sódio, em água. Então, a gente, ó, esses valores são tabelados, né? 36 gramas de NaCl dissolve em 100 gramas de água ou 100 ml de água. Por caso da água, a gente pode usar 100 gramas ou 100 ml, né, por causa da densidade, que é 1, a 25 graus Celsius. O CS, né, o coeficiente de solubilidade, a gente pode chamar de coeficiente de solubilidade ou solubilidade máxima, ou seja, o máximo que eu consigo solubilizar de NaCl em água são 36 gramas de NaCl em 100 gramas de água, se a temperatura estiver a 25 graus Celsius. Mudou a temperatura, com certeza vou alterar a quantidade de sal que pode ser dissolvida. De um modo geral, a maioria dos sais, quando você aumenta a temperatura, aumenta a solubilidade. Mas algumas substâncias têm um padrão um pouco diferente. Então, quando aumenta a temperatura, às vezes a solubilidade diminui. Bom, aqui eu trouxe uma tabela com solubilidade de diferentes substâncias, né, em 100 ml de água ou de álcool e a temperatura 20 graus Celsius. Então, olha o açúcar. Em 100 ml de água dá para dissolver 179 gramas de açúcar. Já no álcool, ele é insolúvel. Os cloreto de sódio, né, que é o sal de cozinha, 35,9 gramas em 100 ml de água. No álcool,
é insolúvel. E cada substância, né, tem o seu valor específico, dependendo das características e das propriedades físico-químicas que ela apresenta. Bom, vamos classificar então as soluções. Imagina que eu prepare uma solução em que eu utilize a massa do soluto igual à solubilidade máxima dele naquela temperatura. Então, vou usar aqui como exemplo a solubilidade máxima do NaCl, que é 36 gramas para 100 gramas de água a 25 graus Celsius. Imagina que eu tenho um recipiente com esses 100 gramas de água a 25 graus Celsius. Se eu quero preparar uma solução saturada, ou seja, uma solução que tenha a exata quantidade equivalente à solubilidade máxima, para o NaCl eu tenho que usar o valor igual a 36 gramas. Ou seja, para a minha solução ser saturada, ou seja, para ela estar exatamente no limite, eu tenho que usar uma massa de sal igual ao valor lá da tabela, ao valor encontrado na literatura, nos livros, que diz que são 36 gramas de NaCl. Agora, se eu for produzir uma solução não saturada, ou seja, essa não atingiu o limite ainda, eu tenho que usar uma massa de soluto, né, menor do que a solubilidade máxima dele. Então, se eu quero produzir uma solução de NaCl em 100 gramas de água a 25 graus Celsius não saturada, eu utilizo menos de 36 gramas. Menos quanto? Menos 30, 35, 25 gramas, 1 grama, enfim. Eu sempre vou estar abaixo, quanto mais abaixo, mais não saturada essa solução será, né? O terceiro caso é a solução saturada com corpo de fundo, que é aquilo que acontece quando a gente faz achocolatado com leite gelado. Que é o seguinte, você usou uma massa de soluto maior do que a solubilidade máxima. Então, o que acontece? Se o meu limite é 36 e eu uso 40, eu ultrapassei o limite que solubilizava em 100 gramas de água. Esse excesso, ele vai aparecer lá no fundo. E é isso que a gente chama de corpo de fundo. Não necessariamente no fundo, às vezes ele não vai para o fundo. Mas a ideia do excedente é o que a gente chama de corpo de fundo. Então, qualquer valor que eu utilizar aqui acima de 36, esse excesso vai aparecer, né, no meu recipiente. E o último caso que a gente vai ver é a solução supersaturada. O que acontece na supersaturada? Você usou uma massa de soluto maior do que a solubilidade e tem um fator a mais, que você alterou a temperatura. E como eu falei lá, né, no início, quando eu aumento a temperatura, eu altero o quanto solubiliza, eu altero essa solubilidade máxima, porque a solubilidade depende da temperatura. Então, nesse caso aqui, eu adicionei mais de 36 gramas, porque tem que ser uma quantidade maior, e alterei a temperatura. Então, ó, aqui com 20 graus Celsius eu tenho um corpo de fundo, né, desse sal. Com o aquecimento para 50 graus foi suficiente para que esse corpo de fundo fosse solubilizado. Ou seja, quando aumenta a temperatura, nesse caso, eu aumento a solubilidade. Eu consigo dissolver mais sal, mantendo a mesma quantidade de água. Como é que a gente calcula, então, a massa do corpo de fundo? Imagina que foram adicionados 46 gramas de NaCl em 100 gramas de água. Sabendo que a solubilidade máxima do NaCl é de 36 gramas em 100 gramas de água a 25 graus Celsius, calcule a massa do corpo de fundo. É bem simples, né? A gente vai pegar a massa que foi adicionada, 46 gramas de NaCl, o limite de solubilidade, né, a solubilidade máxima dele, que seriam 36, 46 menos 36, 10 gramas de NaCl. Ou seja, a massa do corpo de fundo, é de 10 gramas de NaCl. Eu sou a professora Gisele e você acabou de assistir mais um vídeo do canal É Química, não surta. Deixe o seu like e eu encontro vocês na próxima aula.